Amém. Boa noite. Que alegria receber você e a sua família para mais um momento de louvor e palavra de Deus. Momento de grande alegria porque é um momento de comunhão. Por isso eu quero pedir para você dar uma boa noite para a pessoa que está aí do seu lado. Dê uma boa noite para ela. Belo sorriso no rosto. Que maravilha. Isso mesmo. Ontem nós tivemos um momento muito agradável com o X, a tarde do Quicão. E nós reservamos aqui um vídeo para que você pudesse acompanhar todos esses momentos que aconteceram ontem aqui na IBCL. Vamos assistir. É o meu lugar, tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto um monte, ou no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Boa tarde. Rapaz, essa tarde é muito saborosa. Olha, gente, eu participei uma vez, meu Deus do céu, quase saiu rolando. E que alegria, viu? Parabéns, quero dar os parabéns à liderança dos teens e todos os professores que se dedicaram para que essa tarde acontecesse. Mas não bastasse a tarde do Quicão nos teens, à noite, os jovens tiveram chocolate! Aqui também na IBCL. Então, depois de se encher de quicão, quem ainda teve que ficar para poder comer bolo, ainda bem que não foram os mesmos jurados, né? Creio eu, porque senão foi muita comilança, teve que provar também os bolos. Teve jurado repetido, não? Meu Deus do sério? Meu Deus, então depois do quicão ainda teve bolo. Vamos conferir que tem um vídeo também feito muito especial para a gente ver o que aconteceu ontem. Took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, when you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, oh, we took it away. Oh, you took away my shame. Noite açucarada. Parabéns aos líderes do IBCL Jovem e aos líderes de GA também que ajudaram e participaram dessa noite especial. Mas hoje também, no domingo, nós não tivemos a comilança que foi no sábado, tá? Mas nós tivemos dois momentos especiais, um pela manhã e outro agora à tarde. Agora à tarde nós formamos a turma de Um com Deus, mais uma turma de Um com Deus, com os nossos irmãos que vão aparecer aqui na foto. Teve um que teve a coragem de vir com a camisa do Palmeiras, né?
Brincadeira, minha família toda é palmeirense, só eu que não sou. Mas parabéns, tá? Uma salva de palmas para eles que concluíram. E eu fiquei sabendo que essa turma de Um com Deus foi uma turma muito participativa, tá? Soube que todo mundo participou 100%, então quero dar os parabéns para vocês, porque é assim que a gente inicia o nosso caminhar com Deus, é estudando a palavra, é sabendo quem somos, o que devemos fazer aqui, e daí por diante prosseguirmos em comunhão com o Senhor. Deus abençoe. Tivemos também pela manhã o fechamento do seminário para a liderança da igreja. E aqui estão os líderes, aqui são pessoas que se dedicaram, que fizeram fazer valer, mesmo cansado, mesmo doente, mesmo depois de ter servido, trabalhado de madrugada. Teve gente aí que estava sem dormir. Gente que estava sem dormir aí, que veio direto do trabalho para poder servir a Deus no seminário. Porque nós entendemos que liderança é isso. Liderança é independente das circunstâncias, independente das dificuldades, é abraçarmos a causa de Cristo. Não é a causa do pastor Leandro, porque eu não sou homem para que se tenha causa. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Os líderes estão aqui por causa de Jesus Cristo. Por isso, uma salva de palmas para esses líderes aí que eles merecem. E foi muito bom. Nós tivemos uma oficina maravilhosa de liderança, em que pudemos aprimorar os nossos conhecimentos e, mais do que nunca, saber como nós podemos ajudar e amar mais e mais os nossos irmãos em Cristo e as pessoas do nosso convívio. Então, fiquem em oração por todos esses. Mostra a foto de novo aí. Fiquem em oração por todos eles, orem pelos líderes. O trabalho que eles fazem é árduo. Isso tudo é para a honra e glória de Jesus Cristo, porque essa igreja pertence a Jesus Cristo, não pertence a nenhum homem e a nenhuma mulher. Amém? Vamos então agora, eu quero pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Um momento em que nós vamos nos conectar com o Senhor e vamos pedir a sua sabedoria para que possamos receber a sua palavra. Então feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, obrigado por esse momento aqui na tua casa, em que hoje viemos de livre e espontânea vontade para recebermos o teu ensinamento, o teu direcionamento, as tuas ordens. E Senhor, se saímos daqui e não praticamos, a responsabilidade é inteiramente nossa, porque nós estamos sendo avisados, nós estamos sendo instruídos, nós estamos sendo capacitados, nós estamos sendo ordenados, e se não fazemos, Senhor, a culpa é toda nossa. Portanto, Pai, que nós possamos agir ao teu favor, cumprindo as tuas ordens. Nos ajuda, Senhor, e dá-nos a tua sabedoria para recebermos a tua palavra. Abençoa nossas vidas, dando saúde a todos nós, Senhor, por favor. Saúde e cura a todos os nossos irmãos que estão enfermos. Abençoa os nossos trabalhos, Senhor, porque de lá tiramos os nossos sustentos. Dá-nos a tua proteção e nos livra das investidas do maligno. E nos usa, Senhor, que tu possa nos usar para que possamos levar o teu evangelho. Abençoa, Senhor, e dá sabedoria aos líderes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Que eles tenham um olhar de cuidado e zelo pelo povo. Pai, te pedimos a paz de Jerusalém. E novamente, Pai, humildemente te pedimos a tua sabedoria. Enche o nosso coração com a tua sabedoria, com o teu entendimento, com a tua palavra. E que possamos sair daqui com decisões tomadas a fim de praticá-las, para o louvor da tua glória. É o que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Você já parou para pensar que virtudes lhe movem? Virtudes são valores. Valores é tudo aquilo que nós tomamos como princípios para as nossas vidas. Que valores movem você? Que princípios movem você? Nós, 100%, sem exceção, somos movidos por valores, por virtudes, por princípios. Para você ter uma ideia, um médico, para que ele seja médico, ele deve ter algumas virtudes.
ele deve ter alguns valores, ele deve ter alguns princípios que precisam regir o pensamento dele para que as suas decisões e ações possam ser dignas da sua profissão. Os valores, as virtudes de um médico são escuta ativa. Ele tem que estar disposto a ouvir o paciente, porque como é que ele vai poder saber ou descobrir ou passar um exame ou um medicamento para um paciente que ele não o escuta? Outro valor, outra virtude de um médico é a compaixão. E a compaixão é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Ele precisa ter compaixão. Terceira virtude, valor de um médico, ele precisa ser humilde. Humilde para reconhecer de que ele é um ser humano também e que ele precisa cada vez mais aprender que a faculdade de medicina não é o ápice, mas ele é o início para poder ajudar mais e mais pessoas a chegarem na cura. Ele precisa ter uma competência técnica, por isso que tem a residência médica, tem a especialização. Ele precisa ter uma comunicação clara, ele não tem que falar termos difíceis, ele tem que ser claro, objetivo, direto, para que assim as pessoas possam entender e não usar termos técnicos que as pessoas não entendam, os seus pacientes não entendam. Assim também o estudante tem virtudes, ele precisa ter virtudes e valores para que ele seja um estudante de verdade. E um dos valores, uma das virtudes que todo estudante deve ter é a disciplina. Porque estudar exige disciplina. Disciplina de horário. Você tem que ter um horário para estudar estipulado no seu dia. O horário que você se dedicar a determinada matéria, a determinada disciplina. O estudante também, ele precisa ter organização. Ele tem que ser organizado. Se ele não for um estudante organizado, não vai saber nem por onde começar, o que é que ele vai estudar. Eu lembro quando eu estudava que um professor disse para mim, todo estudante deve começar a estudar pela disciplina que ele tem mais dificuldade ou a que ele menos gosta. Ele tem que começar por ela. Porque para estudar não é preciso gostar, é preciso fazer. Não esqueço nunca, um professor de matemática disse isso para mim. Eu fiquei de recuperação 2 vezes em matemática, para nunca mais ficar de recuperação em matemática. E uma matéria que eu odiava, hoje é a matéria que me encanta, me fascina. E aí o estudante também tem que ter, mais do que nunca, a curiosidade intelectual. Que é o quê? O buscar do conhecimento. Porque se ele não quiser buscar o conhecimento, ele não se interessa nem pela leitura. Ele não vai querer nem ler. Agora, se existe uma profissão que eu admiro muito, é o dentista. Não é porque a minha mulher é dentista, tá? Não estou puxando a sardinha para o lado dela, não. Mas é porque o dentista, ele tem uma habilidade com as mãos que eu não tenho. Eu não invejo o dentista. Mas eu acho incrível a maneira como ele trabalha, ele constrói. Eu vejo às vezes umas coisas que a minha esposa me mostra, o dente todo arrebentado. Ele vai trabalhando, vai fazendo, e quando vê o dente está novinho, formar. E o cuidado, a habilidade manual é incrível. É uma grande virtude do dentista, a habilidade manual que ele tem. Mas, assim como toda profissão, quem somos vai ser determinado pelas virtudes e valores que nós temos. E nós vimos domingo passado que um cristão é aquele que é servo, é aquele que pertence a Jesus Cristo, é aquele que segue Jesus Cristo. E o cristão também precisa de virtudes, precisa de valores, porque senão ele não será um cristão. Ele não será visto, ele não será digno de ser chamado de cristão, de seguidor de Jesus Cristo. Mas afinal, quais as virtudes do cristão? Quais são os princípios, os valores que embasam as decisões e as ações daqueles que seguem Jesus Cristo? Para que saibamos quais são essas virtudes, esses valores, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8, é maravilhoso. E por que ele é maravilhoso? Porque ele traz as virtudes, os valores, os princípios que nós devemos carregar. Além disso, é tão profundo esse texto, que ao final dele, o verbo está sendo conjugado, o verbo pensar está sendo conjugado no imperativo afirmativo. Nesse tempo verbal, é tido como uma ordem, uma determinação. Pensem nestas coisas. Por que o texto traz essa ordem? Porque é pensando nessas coisas que nós vamos basear as nossas decisões e as nossas atitudes. Por isso que nós devemos pensar nos valores e nas virtudes que nos pertencem. Porque se nós não pensarmos, nós não vamos conseguir mostrar e desenvolver a nossa vida como seguidores de Jesus Cristo. Da mesma forma é o médico. Se ele não pensar nos valores, nas virtudes que regem a sua profissão, ele não vai conseguir ser um médico. Se ele não pensar que ele tem que ouvir, ter uma escutativa do seu paciente, ele não vai escutar ativamente o seu paciente. Se ele não pensar que ele deve ter compaixão, ele não vai se colocar no lugar da outra pessoa. Se ele não pensar que deve ter uma comunicação clara, ele não vai conseguir se comunicar e informar de forma clara e que dê entendimento ao seu paciente. Da mesma forma, todas as outras profissões. Por isso que a Bíblia é eu não diria um universo de sabedoria de Deus para cada um de nós. Por isso que hoje nós vamos ver 3 virtudes que devem basear as nossas decisões, as nossas ações, para que sejamos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. E a primeira, como o texto já traz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, a grande virtude, o grande valor, o grande princípio de um cristão é a verdade. Porque Deus é verdade. E se nós seguimos Jesus Cristo, nós seguimos a verdade. E quando nós mentimos, nós somos o quê? Inimigos de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos tomar as nossas decisões e as nossas atitudes baseadas na verdade. Sem verdade não há decisão ou ação que agrade ao Senhor. Sem verdade não tem decisão e ação que vá a favor do Evangelho. Sem decisão e ação, sem verdade em decisão e ação, não há nada que colabore para o reino de Deus. E nós temos que ter isso em mente. Nós temos que pensar nessas coisas. Nós temos que viver essas coisas. Porque se não vivermos a verdade, nós vamos viver a mentira descaradamente todos os dias. Salmo 51, 6 diz: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. O que Deus deseja de nós é a verdade. Deus não deseja de nós a mentira, porque nele não há mentira. Nele só há verdade. Por isso, toda vez que mentimos, e não adianta dizer que é uma mentira pequena, uma mentira legal, uma mentira boa, uma mentirinha. Mentira é mentira. Por isso que nós não devemos nem brincar. Porque quando nós brincamos com a mentira, ela passa a se tornar uma verdade na nossa vida. E aí é quando nós somos destruídos. E afinal, queremos ser seguidores de Jesus Cristo ou inimigos de Jesus Cristo? Se pensarmos na verdade e agirmos e decidirmos pela verdade, somos seguidores de Jesus Cristo e amigos de Jesus Cristo. Mas, se agimos com mentira ou decidimos pela mentira, somos inimigos de Jesus Cristo.
e não somos seguidores, não somos dignos de ser chamados de cristãos. A mentira, ela é um pecado que causa uma prisão quase impossível de se sair. A mentira, ela é um pecado que coloca em nós uma algema que é impossível de ser quebrada praticamente. Ela é muito difícil de ser rompida. Porque ela é alimentada gradativamente. Ela é sutil. E só para termos uma ideia, a mentira é um pecado tão dominador que muitos mentirosos fantasiam suas mentiras como verdades absolutas. Ele começa a fantasiar, porque gera um vício. Você cria uma vantagem em algo que não é real, para que assim passe a achar que é uma verdade na sua vida. E a neurociência explica isso. A neurociência afirma que mentir causa um estresse mental e fadiga mental. Por quê? Porque quando se mente, é preciso sustentar a mentira com outras mentiras. Ou seja, mentir é mais difícil do que falar a verdade. Praticar a verdade é mais fácil do que praticar a mentira. E por que então nós praticamos tanto a mentira? Porque infelizmente, a nossa natureza humana, pecaminosa, deseja isso. Mas, se pensarmos na verdade, se vivermos esses valores, isso cai por terra. E nós conseguimos praticar a verdade. Ou seja, cientificamente, é muito mais trabalhoso mentir do que falar a verdade, porque a verdade ela é objetiva. Você não precisa pensar, analisar, criar, inventar, para poder falar. Você só diz: olha, não quero ir para a sua casa. Nossa, mas é uma afronta isso, você falar que não quer. Como uma afronta? Afronta é eu dizer: conte comigo, estarei lá, e não ir. E ainda depois dizer: puxa, não deu, perdi o ônibus, me atrasei, estava cansado, estava com dor, passei mal. Como cristãos, a virtude da verdade nos faz vivermos a vontade de Deus em nossas vidas. E a mentira faz viver o que Satanás deseja nas nossas vidas. E tudo começa pequeno. Tudo começa muito, muito pequeno. Uma mentira, para ela dar início na vida de uma pessoa, e se você lembrar, a primeira vez que você mentiu lá atrás, quando você era muito novo, você mentiu por uma coisa muito simples. Agora, olha como a mentira, ela desgasta você. A neurociência diz que, quando nós mentimos, nós temos que observar as pessoas que estão nos ouvindo, para ver se o que elas estão nos ouvindo, estão concordando e está valendo a pena, se aquilo ali está acontecendo e ela está tomando como verdade. E baseado na ação da outra pessoa, nós vamos emendando aí num fiar, num tecer sem fim, para que a mentira seja sustentada. Agora fala para mim, tem cabimento isso? O jovem diz: mãe, pai, eu vou lá na casa do coleguinha, que eu vou fazer um trabalho para a igreja. Pai, mãe, se acontecer isso, ligue para o líder de jovens. Se o adolescente chegar lá para o papai e para a mamãe e disser assim: olha, vai ter um cinema dos teens, ligue para confirmar com o líder dos teens. Mande mensagem. Os pais têm acesso aos líderes de departamento. Pode fazer isso. Porque o jovem dizer que vem para a igreja e não vem, é muito perigoso. O jovem diz para o pai e para a mãe que vai fazer um trabalho, vai fazer uma tarde evangelística nos jovens e não é isso, é muito perigoso.
O uso de drogas começa com a mentira. O consumo de pornografia começa com a mentira. A traição começa com a mentira. Tudo, praticamente tudo que é de errado começa com a mentira. Por isso que nós devemos ter a verdade como virtude na nossa vida. Ah, pastor, mas dizer a verdade dói muito. Não dói não. É libertador. Gente, falar a verdade é tão libertador que traz um alívio no nosso subconsciente. Não é nem no consciente. Sabe você andar e não precisar dever nada a ninguém? Sabe você andar e não precisar ficar olhando para as pessoas achando que elas estão falando mal de mim, ou que eu tenho feito alguma coisa errada, ou que você fez alguma coisa errada? Não existe coisa melhor. Eu lembro que a minha mãe e meu pai diziam muito isso para mim. Faça tudo para ninguém segurar na sua munheca, né? No punho. Tudo. Ninguém tem o direito de pegar na sua munheca, mas você tem que fazer valer por isso. Por isso você não tem que mentir. E eu sempre fui um péssimo mentiroso. Muito mal, eu minto muito. Eu não consigo mentir. Eu não consigo contar mentira. Por que isso acontece? Porque há princípios e valores que pensa, a nossa mente tem que pensar nisso. Porque quando nós pensamos, na hora que vier a vontade de mentir, opa, peraí. Meu valor é a verdade, então não tenho que mentir. Aí, bota de lado, fala a real. Poxa, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é verdadeiro. Vão pensar que você comprova o que você diz, que você é autêntico. As pessoas têm perdido a autenticidade delas vivendo mentiras. Mentiras em casa, na internet, na faculdade, no trabalho, na escola. Perdemos a nossa autenticidade. É por isso que a mentira não tem futuro e não tem fundamento, ela não pode ser sustentada. Provérbios 12:19 diz: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O que esse texto quer ensinar? O texto de Provérbios quer ensinar para a gente que quem vive a verdade, pratica a verdade, tem credibilidade. E quem é mentiroso não é levado a sério. Olha só o que o texto diz: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Ou seja, é considerado o que aquele lábio fala. É levado em consideração. Porém, a língua mentirosa dura apenas um instante. Porque a pessoa ouve, mas não leva em consideração. Por isso, é melhor que as pessoas olhem para a gente com um referencial, do que olhem para a gente e digam: vixe, é um mentiroso. Vixe, já pegou a mentira várias vezes. Vixe, a mesma ladainha, a mesma desculpa, o mesmo fanfarro, a mesma ação. O mentiroso tem o mesmo modo de fazer, gente. Ele age da mesma forma. Ele não muda. Quando nós decidimos e agimos pela verdade, nós temos credibilidade com a nossa família. Nossa família para nós vai dizer: eu posso confiar. Imagina você não poder confiar no membro da sua família, da sua casa. Isso é muito triste. Aí você vai para o seu trabalho. Como é que alguém não vai confiar em você, no seu trabalho? Se você não é digno de confiança no trabalho. Como é que nós vamos conseguir desenvolver mais dentro da empresa? Ou então, como é que aquela empresa vai crescer se você for dono de um negócio? Isso é tudo baseado em mentira. Fala para o cliente que vai entregar o trabalho que foi feito, já foi pago 50%, e fura na data mais de 3 vezes. Que credibilidade é essa? Já imaginou tu chegar num lugar e tem uma pessoa que é conhecida sua, irmão da igreja, né? Você chega lá no lugar: rapaz, tu é lá da igreja da Central Leste?
Olha que legal. Pai, teu fulano, tu conhece? Rapaz, conheço, gente boa demais. Pois é, bicho, bate um papo com ele. Rapaz, o cara tem um potencial absurdo, mas não cumpre o que ele fala. Já pensou tu ser conhecido por isso? Graças a Deus não é aqui isso. É em outra igreja. Você pegar, ter uma empresa e não agir com a verdade com seus colaboradores, atrasar salário, dizer que vai fazer uma meta que se eles cumprirem, vai pagar um bônus e não pagar, chegar depois e inventar historinha. Gente, tem empresa que faz isso ainda e é um absurdo. É um absurdo. E tem RH que liga. Já aconteceu comigo, o RH me ligou. Oh, rapaz, eu vi aqui no LinkedIn, né? Seu currículo muito legal e tal. Quero saber se você tem interesse para uma vaga. Eu disse, rapaz, posso até ter interesse, mas primeiro eu quero saber sobre a empresa. Ai, ninguém pode falar, é sigilo. Eu disse, então a gente vai encerrar a conversa por aqui. Não adianta nem continuar, não sei nem qual é a empresa. Quais são os valores da empresa? Eu falei isso. Quais são os valores da empresa? Como ela pensa sobre um funcionário? Como ela vê um colaborador? Isso tudo me interessa. Numa entrevista de emprego, vocês têm que fazer isso. Por último, é quanto vai ganhar. Porque se isso aqui, os valores não estiverem de acordo com os valores, as virtudes que nós temos, pode ganhar o maior salário do mundo, não vai adiantar, não serve. E ali isso é só a conversa. Agora eu tenho certeza que eu passei a minha credibilidade. Eu tenho que ouvir. Não é assim que funciona. Da mesma forma, na escola, colar em prova. Gente, vou contar isso aqui para vocês, tá? Eu fui inventar, de uma vez na minha vida, um grande professor de matemática, chamado Cabral. Meus filhos sabem essa história. O melhor professor de matemática na minha vida, eu tive coragem de fazer isso com ele. Uma vergonha para mim. Eu não tinha feito a tarefa de casa. Quinta série, gente. Não tinha feito a minha tarefa de casa. E o professor Cabral, toda aula que tinha, ele chegava e selecionava alguns alunos para poder falar as respostas das questões. Né? E aí ele começava com os delinquentes. Eu não era delinquente, tá, gente? Mas tinha uns delinquentes lá que toda a vida não faziam as tarefas. Ele chamou, lembro do Bruno. Rapaz, o Bruno era nosso cego. Não é o Bruno daqui, tá, gente? Era o Bruno lá, tá? Tem nada a ver com o Bruno daqui que a gente conhece. Bruno sentava lá atrás. Aí ele, Bruno! Ele já dizia assim, não fiz não, professor. Venha. Aí ele fazia um paredão. Gente, ele fazia um paredão assim, ó, na frente da lousa. Aí chamou Amintas, olha o nome, Amintas. Amintas, professor, qual é a questão? Cheio de marro, Amintas, olha. Era também um delinquente, gente boa, mas sem vergonha. Aí o Amintas sentava do lado do Bruno. Aí o professor Cabral pensou, rapaz, pedindo a questão. Ele até sorriu, levantou, eu lembro como se fosse levantando o rosto, sorrindo. Qual é a resposta da questão 15? E o Amintas respondeu, 25. Qual a letra da questão, Amintas? Letra C, professor. Aí eu lembro, o professor Cabral falou assim, ó, traga seu caderninho aqui, para ver se tinha feito os cálculos. Aí o Amintas chegou lá, mostrou o caderno. Amintas, cadê os cálculos? Professor, fiz de cabeça. Aí o professor Cabral olhou. Você é um mentiroso. Imagina hoje em dia isso acontecendo, hein? O que não ia acontecer, né, com esse professor? Você é um mentiroso. Fique aqui na lousa. Beleza. Só que além dos delinquentes, ele pegava a chamada e fazia mais um aleatório. E quem foi chamado nesse dia? José Leandro. Gelei, gente, eu gelei como nunca. Eu disse, meu Deus, não acredito. No dia que eu não fiz a tarefa, o professor Cabral vai me chamar. Aí, Leandro, José Leandro,
a resposta da questão 20? Aí ele, professor, é letra A. Letra A? Ele já manjou. Porque eu estava nervoso. Fui procurar a resposta lá atrás do livro. Aí letra A, mas quanto é a letra A? Aí eu disse lá 30, não lembro. Aí eu lembro como se fosse hoje. Ele, traga seu caderninho aqui. Ai, gente, eu fui caminhando, porque eu sentava no meio da sala, né? Eu fui caminhando com o meu caderno. Mas eu cheguei para ele, antes de deixar que ele visse meu caderno, disse, professor Cabral, eu não fiz a tarefa. Rapaz, aí eu ouvi uma das palavras mais duras que eu já ouvi na minha vida. Ele pegou e disse assim, você? Eu esperava isso de qualquer um que está aqui nessa sala, mas você não. Gente, aquilo ali entrou uma punhalada no meu coração. Acho que era melhor ter me chamado de mentiroso. Esses daqui, ó, estão com a vida perdida. Mas você vai deixar acontecer a mesma coisa que eles? Gente. E daquele dia em diante eu disse, eu não vou mais mentir. Porque mentir é muito ruim. É dolorido. Machuca muito mais do que falar a verdade. Quinta série. Ah, quer dizer, pastor, que o senhor não mentiu, depois mentir? Mentir sim. Mentir. E sofri as consequências por essa mentira. Mas eu fui trabalhando na minha vida para que eu não mentisse mais. E eu só consegui verdadeiramente através da força de Jesus Cristo, porque não tem outro jeito. A única maneira de vencermos o pecado é com Jesus Cristo, não tem outra forma. E uma vez que somos seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos pedir a sua ajuda, o seu conselho. Nós precisamos pedir o seu direcionamento, porque se não fizermos, por nós mesmos nós não conseguimos. Eu consegui algumas vezes, outras vezes não. Quando nós temos compromisso com a verdade, como valor, como virtude na nossa vida, nós somos pessoas bem vistas na nossa escola. Gostaram da história? Gostaram, né? Queria ver, né? Visualizar lá o Leandro, né? Novo. Na escola, na faculdade, no trabalho. Gente, a melhor coisa que tem é a pessoa chegar e falar de você, cara, o Leandro, o José, o Sebastião, o Francisco, é uma pessoa que tem credibilidade, que é autêntica. É a melhor coisa que tem. Eu não preciso falar por ninguém, não. Veio um vendedor de outra concessionária. Era até de seminovos, não era nem na minha área. Disse, rapaz, tu veio. E conhecem você. Disse, me conhecem, sabem quem você é, como você trata as pessoas. Eu ouvi falar muito bem de você. Nunca nem vi a galera de lá, mal tenho contato com eles. Então assim, essa credibilidade, ela tem que existir porque nós somos filhos de Deus, não é para minha honra e glória. É para a honra e glória de Deus, foi Ele quem fez isso na minha vida, é Ele que vai fazer na nossa vida. Mas precisamos pensar nessas coisas. Nós temos que pensar nas nossas virtudes, na verdade. Nós temos que abandonar a mentira de uma vez por todas, e Deus tem falado isso para a gente, não é de hoje. Repetidamente, domingo a domingo, quase praticamente, Deus tem falado que a gente tem que abandonar a mentira. Já chega. A verdade nos mostra que somos cristãos. Porque Deus é verdade. E agir com verdade é agir de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a sua palavra. Portanto, primeira virtude, a verdade. Que nós devemos pensar todos os dias, a todos os momentos na nossa vida. Porque senão a gente não vai decidir e nem vai agir de acordo com a verdade. Amém? Segundo, essas são duas virtudes que juntas são fabulosas também. Tudo que for nobre, tudo que for correto. Nobre e correto. Nós temos que pensar
nessas duas virtudes, nesses dois valores, nesses dois princípios todos os dias de nossas vidas. Por quê? O nobre e correto é agir com respeito e consideração com as outras pessoas. É agir com respeito e com integridade, com credibilidade com as outras pessoas. Isso é ser nobre e correto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 diz: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Mas esse texto aqui mostra como nós devemos respeitar e agir com credibilidade, tanto uns com os outros, com Deus e com os nossos governantes, as nossas autoridades. Nós devemos agir independente de quem sejam. Nós devemos agir assim com os nossos líderes, com os nossos chefes, gerentes, donos das empresas que trabalhamos, com os nossos colaboradores, se forem donos de empresas, com os nossos colegas de trabalho. A base para mostrar que somos seguidores de Cristo é a nobreza e agir de forma correta. A falta de respeito, ela gera falta de empatia. E pode gerar o dano ao outro. Da mesma forma, a integridade. Se não agirmos de forma íntegra, nós vamos causar dano a outra pessoa. Por exemplo, negócios. Estamos negociando, digamos que eu vou vender um carro, e aquele carro ali eu fiz uma maquiagem nele para poder vender, e um mês depois o carro dá problema na mão da outra pessoa. Isso é integridade, é agir de forma incorreta. Eu não fui verdadeiro, não fui leal com quem comprou o carro. É você estar no trânsito, a pessoa lhe cortar, e você soltar um palavrão para ela. Isso é desrespeito, não é nobreza. Nobreza é respeito, é uma atitude de postura. E Deus quer que seus filhos tenham postura de filhos. Filhos verdadeiros, filhos de Deus. Por isso nós temos que agir com respeito com as pessoas, respeitar os mais velhos, respeitar todas as pessoas. Tem uma senhora, gente, que eu vou deixar os meninos, a Risa até ri. Ela é de um asilo que tem na frente da escola dos meninos. E ela toma sol com a cuidadora de cadeira de rodas. Gente, se eu estou passando, ela está com a cadeira de roda, eu baixo o vidro e digo: você está linda hoje. Nossa, como está bonito o dia, o sorriso dela, gente, chega, se expande. Eu disse: olha, um bom dia para a senhora, Deus lhe abençoe. Ele: bom dia, meu filho. E eu sigo em frente. Imagina o dia daquela senhora, esperando a visita de alguém que dê bom dia para ela. Por isso que a nobreza gera empatia, o respeito gera empatia, mas a falta de respeito, a falta de nobreza, nos faz cegos para olhar para o outro. O desrespeito e a falta de nobreza nos fazem com vendas nos olhos. Nós passamos e vivemos o nosso dia sem observar as pessoas que estão ao nosso redor, sem observar os nossos irmãos, os nossos líderes. Agir de forma correta é fazer o certo diante de qualquer situação, qualquer uma, independente da circunstância. Por exemplo, caiu um Pix na sua conta. Essa daí é boa. Caiu um Pix na sua conta, enganado, o que é que você faz? Você está precisando daquele dinheiro, gente. 5.000 reais. Opa! E se for 10? Opa! Se for $500 mil? E se for 1 milhão? Mas quem é correto faz o que tem que ser feito. O que é que tem que fazer?
tem que devolver, independente do valor. Se for R$50, R$100, R$120. Alguém já recebeu o Pix incorreto aqui? Levanta a mão bem alto. Não vou pedir para responder se você devolveu ou não, não. Eu também já recebi, tá? Também já recebi. Eu devolvi, tá? Não vou perguntar se você devolveu também. Mas nós temos que devolver. Temos que devolver. Ah, pastor, mas na minha época não dava para devolver. Procurava o banco. Tá? Então, hoje em dia tem como devolver. Você vai lá, devolver esse Pix, aí você devolve. Tá? Então, o correto, ele age e faz o certo independente da circunstância. Ele pode estar da dificuldade financeira que for. Ele não vai tomar para si aquilo que não é dele. Ele vai entregar para Deus, porque ele sabe que Deus vai agir a seu favor. Isso é o correto, é o nobre. Ele vai ver a carteira cair da pessoa que está andando na sua frente, vai apanhar e vai dizer, olha aqui a sua carteira. Tem gente que nem agradece. Aconteceu com você já? Comigo várias vezes. A pessoa nem olhou para mim, pegou, botou no bolso e foi embora. Sabe o que é isso? Falta de nobreza, de respeito. Ele ficou cego. Ele acha que a carteira chegou na mão dele do nada. E quando cai o bolo de dinheiro? Ih, rapaz, bonito, não é um bolo de dinheiro? É ou não é? Mas tem que devolver para a pessoa. Você não viu cair do bolso dela? Já aconteceu. Já aconteceu com alguém de ver cair um bolo de dinheiro do bolso de alguém? Olha aí, já aconteceu, gente. Acontece. Devolveu. Rapaz, ia fazer um bem danado aquele dinheiro. Ia nada, ia fazer era mal. Faz mal. Agir pelo errado destrói. Com respeito, ganhamos nossa mulher, nossos filhos, nossos chefes, nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho. Decidir agir de forma correta nos mostra confiáveis, nos leva a lugares mais altos, nos tornamos referência. Ah, mas todo mundo faz o que é errado, então eu vou fazer o errado. Não é porque todo mundo faz que o mundo prega errado que nós vamos fazer o errado. E o que nós vamos fazer então? O que está em Romanos 12, 21. Romanos 12, 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a nossa atitude. É fazer o inverso do que o mundo prega. É pedir perdão quando está errado. E não dizer, estou nem aí para outra pessoa. Se deixar vencer pelo mal é ver o Pix errado na sua conta e dizer assim, opa, vou fazer a festa. Mas vencer o mal com o bem é devolver o Pix recebido de forma equivocada. Vencer o mal com o bem é surpreender com uma atitude nobre e correta, mesmo quando todos ao seu redor o chamam de careta ou bobo. Isso aqui vai para os jovens e para os adolescentes. Chegar para você e dizer assim, olha, vamos ali, tem um negócio para tu usar. Se não vou. Me perdoe, mas eu não vou. Por quê? Tu é lesa, é? Tu é abestado, tu é bobo, é? Prefiro ser chamado de bobo e de careta. Vou falar uma coisa aqui para você, adolescente e jovem. A droga, ninguém sabe se é viciado ou não até experimentar. Não tem como saber quem não é e quem é viciado. Usou é que vai saber. E se você usar, você arriscar por isso, você pode destruir a sua vida. Então nem use. Nem aceite. Meus pais me ensinaram isso novo. Olha, se você experimentar, você vai saber se você é viciado ou não, mas vai ter que pagar o preço. Você quer pagar o preço? Eu disse, não, eu não quero pagar o preço. E não paguei. Não testei. Vencer o mal com o bem é fugir das virtudes do mundo, dos valores do mundo, dos princípios do mundo, para vivermos os valores de Deus. O valor da nobreza e de agir de forma correta. Sexo fora do casamento, uso de drogas,
Preguiça, gente, a preguiça. Gente, pelo amor de Deus, tem que acabar com a preguiça. A preguiça é errada. Deus não é preguiçoso. Você tem que parar de falar preguiça, esquece isso. Para de falar isso. A palavra tem poder. Ai, pastor, então vou mudar, vou me chamar e dizer assim, eu estou indisposto. Não! Vai lá e faz, não tem que falar nada. Não arruma sinônimo. Executa, vamos lá, isso. Quem que acorda aqui sem preguiça? Mas eu não falo, estou com preguiça. Eu levanto e vou. Ligo logo o chuveiro, água gelada e se embora, 4:30 da manhã. Senão não vai. A preguiça é um atraso na nossa vida. E não faz parte da nobreza. Ela é errada. Não é nobre ser preguiçoso. Pratiquemos a nobreza e sejamos corretos. Porque e devemos pensar nisso, na nobreza e agir de forma correta, porque são virtudes, valores, princípios que regem e devem reger a vida do cristão. Amém? Terceiro. Aí nós vamos dar um pequeno pulo. Se houver algo de excelente, a excelência é uma qualidade suprema, é o máximo de uma qualidade. Por isso, que ela deve ser uma virtude, um valor de um filho de Deus. Porque Deus é excelente. Deus é excelente. Tudo que Ele faz é com excelência. Ele é perfeito. E Ele quer que nós sejamos como Ele. Façamos tudo, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, como para Ele. Ele mesmo diz isso. Tudo que fizermos tem que ser como para o Senhor, de forma excelente. Isso mostra que nós somos filhos de Deus. Isso mostra que somos seguidores de Jesus Cristo. Uma missão dada a cada um de nós, ela deve ser uma missão cumprida. Nós temos que executar, sem preguiça e sem desculpa. Sem preguiça e sem guarda-chuva. Temos que executar. Lá no seu trabalho, se alguém chegar para você e disser, olha, está acontecendo isso, 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 se você disser assim, deixa comigo, é para deixar contigo e resolver. Você vai resolver e acabou-se. E vai resolver do jeito certo, não é do jeito errado não. Não é fazendo gambiarra não. Isso é excelência. A excelência é decidir e agir de todo o coração como para o Senhor e não para nós mesmos ou qualquer pessoa. O problema, muitas vezes, é que queremos decidir e agir e pensar naquilo que outras pessoas aprovam e não Deus. Ah, eu vou fazer isso para ver se o fulano vai gostar, se o cicrano vai aprovar, se o beltrano vai dizer, se ele vai me elogiar. Não, nós temos que fazer isso para Deus. É antes sempre de decidir e agir, pensar. Isso é excelência, tá? Isso que eu vou fazer, Deus aprova? Isso é o máximo da excelência. Por quê? Porque Deus é excelente. Ele é perfeito. Se estiver de acordo com Ele, vamos em frente. Se Ele aprova, vamos em frente. E como é que a gente sabe se algo que nós estamos decidindo ou agindo é aprovado ou não por Deus? Nós temos as Sagradas Escrituras. Elas que devem regir a nossa vida. E elas vão dizer se a nossa atitude está de acordo ou não com a vontade de Deus. Decidir e agir de acordo com a aprovação de Deus é demonstração que somos pertencentes ao Senhor e seguidores do Senhor. Todos os dias nós devemos pensar, e isso é excelência. O que eu vou fazer hoje deve ser aprovado pelo Senhor. Então, o que eu fizer hoje deve ser de acordo com a meditação que eu vou estudar hoje.
o texto que eu vou ter hoje. Eu vou pensar nisso todos os dias. Eu vou pensar nisso hoje o dia todo. Eu não vou mentir, por exemplo. Eu não vou mentir, eu vou só falar a verdade. Tem que pensar toda hora. Eu vou fazer o melhor do meu trabalho aqui. Isso é excelência. Eu vou dar o máximo aqui, porque Deus está olhando para mim. Deus está comigo. E eu quero fazer para Ele. Isso é excelência. Só é possível fazer algo com a aprovação de Deus se fizermos para Ele. Para pensar, você vai mentir para Deus? Não. Você vai pecar para Deus? Não. Por isso que a excelência, ela deve estar na nossa mente. Porque a excelência é fazer para Deus. Por isso que essa virtude, esse valor deve estar na nossa mente todos os dias. A prática da excelência leva disciplina, leva determinação, leva foco, leva consistência. Isso é excelência. Por isso que nós devemos pensar nisso todos os dias. Temos que ser excelentes no meditar, no orar, no servir, no amar, no perdoar, no ser misericordioso, em falar a verdade, em ser nobre, respeitoso, correto. A excelência vai fazer que lembremos de todas as virtudes, ou pelo menos algumas delas, virtudes bases, para que possamos decidir e agir para a honra e glória do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de... Vamos repetir? Vamos ler esse texto. Acaso, agora a aprovação dos homens ou de Deus? Porque agradar os homens é fazer o que desagrada a Deus, muitas vezes. O servo de Jesus Cristo faz o que o agrada, e a excelência é isso. É com disciplina, determinação, foco, consistência, viver o que Deus quer para a nossa vida através da sua palavra. A busca do servo é agradar o seu Senhor, através dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas ações. Todas elas devem ter a aprovação do Senhor. Por isso que nós temos que pensar, isso aqui, Deus aprova? Esse meu pensamento, Deus aprova? Essa minha decisão, Deus aprova? Essa minha ação, Deus aprova? Mas, somente pensando nessas coisas, nessas virtudes, a verdade, a nobreza, agir de forma correta e na excelência, é que nós vamos atingir com êxito a vitória sobre nossas tentações, sobre os nossos medos, sobre os nossos pecados dominadores. Mas para isso, o que nós temos que fazer? Como é que eu faço para praticar essas virtudes? Como é que eu faço para tê-las em minha mente? Tiago capítulo 3, versículo 17. Tiago capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Como é que a gente faz então para poder praticar essas virtudes? Buscando a Deus todos os dias. Não tem outro jeito. A gente vai buscar a Deus através da palavra e da oração. Nós vamos buscar a Deus no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no Uber, no ônibus, onde for, na academia, onde for. Se não fizermos isso, é impossível lembrarmos as virtudes as quais nos movem. É impossível lembrar da verdade. É impossível lembrar da nobreza. É impossível lembrar que devemos agir
de forma correta, independente das circunstâncias e das situações. É impossível agirmos com excelência. E como isso se inicia? Também se inicia num pensamento. E o nosso pensamento deve ser: o que agrada o Senhor? O que eu vou fazer? O Senhor aprova? O que eu vou fazer? Jesus está de acordo? Em seguida, devemos consultar as Sagradas Escrituras. E consultar de uma forma específica. Não é aleatória abrir na Bíblia em qualquer página. É pegar uma concordância bíblica e ver a passagem que condiz com aquela decisão ou aquela ação que nós vamos tomar. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar a resposta. Porque Deus reservou a sua palavra viva para isso, para esses momentos. Em seguida, agir e praticar. Vamos pensar primeiro com uma pergunta, vamos buscar a resposta no Senhor, para então depois decidir e agir. Se sim ou se não. Amém? E hoje nós temos uma grande oportunidade de iniciarmos essa prática. Hoje nós vamos ter um momento de reflexão diferente. Hoje, você vai fechar os seus olhos e nós vamos já iniciar a prática do que é viver essa virtude. E mais do que nunca, vamos pedir a ajuda do Senhor para que possamos usá-las e ter em nossa mente todos os dias. Por isso eu quero pedir para que você feche seus olhos. Vamos pensar aqui o que hoje tem nos movido. Quais são os valores, quais são os princípios que hoje estão regindo a nossa vida? Primeiro de tudo, nós temos que admitir. E não está errado você pegar e admitir assim: é a mentira que está regindo a minha vida. Olha, Senhor, eu estou sendo mentiroso, eu estou mentindo para mim mesmo, para minha família, para os meus líderes, para o meu pastor, estou mentindo para o meu chefe. Precisa desse momento, você falar e reconhecer quais são os princípios que hoje estão lhe movendo. Pode colocar a música de fundo, tá? Continue de olho fechado. Pense no que hoje está lhe movendo. Se é a mentira, se é a ganância, se são as drogas, se são pecados dominadores, como prostituição, como pornografia. O que tem dirigido você, as suas decisões, as suas atitudes? Primeiro de tudo, temos que admitir. O pecador, ele só recebe a salvação quando ele admite que ele é um pecador, que ele reconhece que precisa de Jesus Cristo. Nós só vamos ter a cura para a mentira, para a ganância, para a pornografia, para a imoralidade sexual, para as drogas, se admitirmos que somos viciados, que somos mentirosos, que somos gananciosos, que somos desrespeitosos. Precisamos admitir. Esse é o primeiro passo. Segundo, você precisa decidir abandonar esses princípios. E abandonar não é só deixar para trás. Abandonar é agir de forma diferente. Se for a mentira, agir com a verdade. Se for o desrespeito, agir com respeito, com nobreza. Se for a prostituição, algum tipo de vício, a melhor maneira de vencer o vício é buscar o Senhor todos os dias. Ele deve ser o nosso vício, porque esse vício traz benefício e não destruição. É Ele que nós temos que buscar todos os dias. E Ele tem a medida certa, Ele tem a medida certa, porque é um prazer vindo dos céus, que está nas Sagradas Escrituras, de um relacionamento em que quando você ora, que você medita, você se sente como flutuar.
Você sente como se a sua conexão com Deus fosse profunda, a ponto dos seus pensamentos se confundir com Deus. Você comprova isso com as suas atitudes, mas para isso é preciso decisão. Ah, pastor, mas eu conheço as virtudes das Sagradas Escrituras. Então você precisa tomar para si. Tomar para si para poder colocá-las em sua mente todos os dias. Hoje nós vimos aqui 3 delas, 4 na verdade. Verdade, nobreza, agir corretamente e excelência. Essas daqui nós temos que pegar hoje e colocarmos no nosso pensamento todos os dias e decidir por isso. Para que assim possamos ser verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Para que assim o testemunho seja a favor de Jesus Cristo, ao seu reino, às suas boas novas e não contra. Para que possamos ser amigos e não inimigos de Deus. Eu vou dar um tempo para você conversar com o Senhor e seguir esse passo a passo. Senhor, graças te damos por mais esse momento. Hoje, estamos diante de Ti para admitir quais são os princípios que têm regido a nossa vida. Alguns deles estamos admitindo a Ti, Senhor, que precisamos abandonar e agir de forma diferente. Outros, Senhor, admitimos que conhecemos, mas não temos praticado. Por isso queremos Te pedir a Tua ajuda, para que possamos pensar nestas virtudes, nestes valores, nestes princípios, para que possamos regir as nossas decisões e ações a fim de Te agradar. Por isso hoje nos ajuda a sermos verdadeiros, nobres, a agirmos de forma correta e a agirmos com excelência, Senhor. Porque assim daremos testemunho a favor de Ti, a favor do Teu reino e seremos reconhecidos como verdadeiros seguidores. Aqueles que jamais Te abandonam, mas que vivem reconhecendo a Tua presença em tudo que fazem. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres regidos pela Tua verdade, pela Tua palavra, e para que assim possamos levar o Teu santo nome a mais e mais pessoas. É o que Te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Tarefa da semana. Nós vamos iniciar com uma virtude. E é a base para todo filho de Deus, a verdade. Nós vamos pensar na verdade todos os dias da nossa vida, a partir de hoje. E tudo que nós formos decidir, tudo que formos agir, em tudo, nós vamos lembrar que precisamos ser verdadeiros e não vamos agir com mentira. Amém? Nós vamos pensar, decidir e agir de acordo com a virtude da verdade. Tudo que fizermos. Para isso você pode anotar no seu celular, no bloco de notas, deixar como papel de parede. A verdade reina na minha vida. A verdade reina nas minhas decisões, a verdade reina nas minhas ações. Precisamos fazer isso. Porque senão, quando chegarmos diante de Jesus Cristo, Ele vai dizer, o que foi que você fez com a verdade que eu trouxe para você? O que você fez com a sua vida que eu trouxe para você? Você agiu como um inimigo meu e não como um amigo. Então vamos praticar a verdade. Amém? Deus abençoe.